Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez, sabadão, jogo importante do São Paulo, logo mais às 8h30 da noite, no estádio do Morumbi, contra o Flamengo, rubro-negro carioca. Mais de 40 mil torcedores do São Paulo, mais uma vez, devem apoiar o time nesta noite na capital paulista. O São Paulo tentando quebrar uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro. Já são 4 empates e uma derrota, precisa voltar a vencer. Ou seja, 4 empates e uma derrota, são 5 jogos, 15 pontos e o São Paulo conquistou apenas 4. Continua estacionado no 10º lugar no Campeonato Brasileiro da Série A com 26 pontos ganhos. Nossos abraços especiais, muita gente boa que acompanha a gente aí. O Mauro Jorge, que é de Jundiá, Admilson Cardoso, de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior paulista. Também para o Mauro Fauti, ele é da Zona Leste de São Paulo, é um caminhoneiro e faz um trajeto simples, entre aspas, claro, entre o Brasil e a Argentina, entre São Paulo e Buenos Aires. Muita sorte dessas estradas aí. Abraço também para o Leonardo Pinheiro, que mora em Dublin. Ele mora na Irlanda, lá do outro lado do continente, mas está acompanhando a gente por aqui. Muito bem, como a gente adiantou no último vídeo, o São Paulo apresentou mais um reforço. É o Bustos, o argentino, atacante de 23 anos de idade. Ele não pode ser inscrito na Copa do Brasil, porque o prazo de inscrição já se encerrou. Poderá ser inscrito na Copa Sul-Americana, desde que o São Paulo passe pelo Ceará no jogo da volta, que vai ser no meio da semana que vem, e pode ser inscrito no Campeonato Brasileiro, mas não vai ser para logo mais não, contra o Flamengo hoje às 8h30 da noite. Ele até treinou sob comando do Rogério Ceni, mas não treinou com a equipe que vai para esse duelo importantíssimo, o São Paulo tentando quebrar uma sequência muito ruim. É sobre isso que a gente vai falar. O São Paulo no Campeonato Brasileiro tentando a recuperação. O São Paulo que está vivo em todas as competições que está disputando. Na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e, claro, o Campeonato Brasileiro, que vai até a 38ª rodada, mal começou o primeiro turno. Vamos lá, vamos falar do tricolor paulista para esse duelo contra o Flamengo. E o Rogério vai mexer no time. Vamos lá. No atual Campeonato Brasileiro, a gente já disse aqui, o São Paulo está estacionado em 10º lugar com 26 pontos ganhos. Até agora, ele tem 5 vitórias apenas, são 11 empates e também 4 derrotas. É muito pouco para um time que almeja muito mais coisa no Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni já disse anteriormente que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Ele já disse também que remontar o time no meio do campeonato não é da situação mais agradável que ele espera viver. Marcos Guilherme chegou nessa abertura na janela de transferências no meio do ano, veio o Bustos também, que é o atacante, daqui a pouco pode pintar o Ferrarese, que é zagueiro também, fazendo parte do grupo do Manchester City, com quem o presidente Júlio Casares tem uma relação muito boa. Isso pode render frutos no futuro, até o Casares já falou sobre isso, mas o Rogério vai falar sobre o porquê que mexer no time. Ele perdeu o Gabriel Sara, perdeu o Marquinhos, que foram embora, foram negociados, e perdeu também o Rigoni, perdeu o Toró, e estão chegando outros jogadores. Remontar o time no meio do ano é meio complicado na avaliação do Rogério Ceni, que falou outras coisas importantes, sobre prioridade, sobre o próximo duelo, sobre sobreviver ou não nas Copas, o que isso pode representar. Um pacotão de Rogério Ceni que deu essa entrevista aí logo depois da derrota para o Atlético Paranaense em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, não foi. Foi depois da vitória contra o Ceará, uma vitória importante na Copa Sul-Americana no jogo de ida. Apertadinha essa vitória, 1-0 só, o Carelli perdeu o pênalti. Mas vamos lá, Rogério, dê aí o seu ponto de vista, dá aí a sua desabafada, vamos lá. Eu não gosto de remontar times em meio de temporada. No Brasil é raro você não fazer isso, são poucos times que não fazem isso, né? Mas, por exemplo, o que ele aprendeu desde o começo que ele está aqui
o jogador Galopo, que chega agora, não vai conseguir aprender nesse mesmo tempo. A parte tática, o jogar futebol, cada um tem a sua qualidade e sabe executar. Mas movimentos e a parte defensiva, principalmente, cumprir papéis defensivos, é difícil para o Galopo. O André Anderson, quando chegou, sentiu dificuldades. Hoje está lesionado, já faz algum tempo, mas sentiu dificuldades. Então, assim, para isso requer o quê? Tempo e treinamento. A coisa que a gente menos tem no momento, o que é? Tempo e treinamento. E aí fica mais difícil para você ajeitar um jogador em campo nas contratações que vêm ao longo do ano. São importantes, ajudam. Por exemplo, o zagueiro que nós precisávamos, e é inegável que nós precisávamos. É difícil você chegar, apesar de ser a posição mais simples, vamos dizer assim, de todas, onde você tem tua obrigação, defender teu espaço, mas na hora de criar, na hora de sair jogando, na hora de construir. Então, remontar time não é uma das coisas mais simples em meio de temporada. O ideal é você ter um grupo e levá-lo até o final do ano. Venda, faça o dinheiro com quem tem que fazer, novas contratações, novo grupo até o final do ano. Mas existe a janela de transferência e a gente vive no mundo ideal. Sobre o balanço, nas 2 próximas quadras eu posso te dizer como foi o balanço. No futebol brasileiro, o balanço não se faz pelo que você joga, e sim se você classifica ou não. Se classificar, fantástico. Se não classificar em nenhuma das duas, terrível. No futebol brasileiro não tem avaliação sobre trabalho. Quer dizer, eu posso fazer a minha, eu sei. Para mim é um prazer trabalhar todos os dias com eles. Acho que a gente tem muito a evoluir, como o Nicão falou, a gente tem coisa mais atenção para ter em alguns momentos. Nas bolas paradas, nós trabalhamos muito essa semana a bola parada e não conseguimos fazer o que a gente desejava em bola parada. Então a gente sempre tem para evoluir. Mas assim, vai ser bom se classificar. Vai ser mais ou menos se classificar em uma, e vai ser tenebroso o trabalho do ano se não classificar em nenhuma das duas. Essa é a avaliação pura e simples que a gente sabe que é feita por todos. Pensando na quarta-feira, sem se esquecer de logo mais, 8h30 da noite, mais de 40 mil torcedores devem mais uma vez apoiar o São Paulo no estádio do Morumbi contra um adversário que é fortíssimo, que é o Flamengo. O Rogério Ceni falou sobre essa partida, falou sobre as prioridades, e a prioridade número 1 é quebrar essa sequência negativa, é ou não é? Rogério Ceni, vamos lá. Nós estamos tentando ganhar o próximo jogo. As Copas foram como consequência. Eu sempre falei que a minha prioridade era o Campeonato Brasileiro. Não consegui dar essa prioridade. Não consegui administrar isso. Pelas lesões, pelo número de lesões, chegou um momento que a gente tinha que repetir muitos jogadores, e as lesões que eram só de tornozelo, de joelho, lesão por trauma, vieram as lesões musculares pela repetição de muitos jogadores. E então hoje a gente vive, eu não posso botar se eu botar daqui 60 horas os mesmos jogadores para jogar contra o Flamengo, o Atlético Goianiense fez isso, não fez? Ganhou do Corinthians, botou os mesmos 11. Foi lá no Maracanã. Então eu tenho que ter energia, porque para jogar com o Flamengo, se você não tiver minimamente energia, você é engolido. E é o que nós vamos tentar fazer para esse próximo jogo. Um ou outro atleta que começou o jogo de hoje pode começar, e tem muita gente boa também do lado de fora querendo a sua oportunidade. E aí cada um vai provar, porque depois nós temos 4 dias para o jogo do Ceará da volta. E nós temos um dia, esse dia a mais que eu tanto peço, de recuperação, para a gente tentar fazer um time mais inteiro para o jogo das Copas. As Copas foram encaixando de maneira melhor, só que o brasileiro nós não podemos abrir mão. Que o brasileiro é o que mantém todos, ninguém quer brigar por rebaixamento, ninguém quer. E nós temos jogos, uma sequência muito difícil. Foi difícil no primeiro turno, e mesmo em casa, agora com 2 jogos, são 2 jogos contra uma equipe que só joga uma competição, que é o Red Bull, e a outra que tem 3 times para jogar 3 competições. Pois é, voltar a vencer, o São Paulo precisa muito. O Jandrei mais uma vez de fora, e a seguinte formação do time do Tricolor Paulista logo mais. Claro que a chance de acertar é muito pequena, porque o Rogério mexe bastante nessas possibilidades que ele tem para mexer. No sistema defensivo nem tanto. Aliás, ele pode fazer uma mexida assim, pode tirar o Miranda. Mas, a princípio, o Miranda está escalado no time titular do São Paulo para logo mais contra o Flamengo.
Tirar o Miranda seria só por questão física, e já pensando na quarta-feira, no jogo da volta contra o Ceará pela Copa Sul-Americana. Um provável time do São Paulo, provável, porque sempre muda, é a escalação do São Paulo com Felipe Alves, 3 zagueiros, Diego Costa, Miranda ou, de repente, o garoto Moreira aparecendo como opção e também o Léo. Na ala direita, o Rafinha, na ala esquerda, o Reinaldo ou ainda o Wellington e o meio-campo com Pablo Maia, o Galopo, o argentino, de repente, aliás, eu nem falei dele, foi mais um reforço que chegou para o time do São Paulo, o Nicão e aí o Thales Costa ou o Patrick. E lá na frente, o argentino Jonathan Calleri. Esse o São Paulo precisa muito, porque ele é um jogador importantíssimo para o time do Tricolor, é o artilheiro do time na temporada. Perdeu o pênalti na última partida? Perdeu, mas é um cara voluntarioso e de quem a torcida gosta muito e aposta bastante. Bom, São Paulo e Flamengo é um jogo duríssimo. O São Paulo já teve experiências negativas contra o Flamengo, várias inclusive. O Rogério Ceni já esteve do lado de lá, conhece a força do Flamengo. O Flamengo, todo mundo sabe, é uma potência, é um time que tem se reforçado muito e o São Paulo deve ter dificuldades. Será que o Flamengo vem com o time considerado titular? Mesmo que não seja, as opções são maravilhosas para o técnico Dorival Júnior, que tem dado um jeito no Flamengo, parece ter colocado o Flamengo nos trilhos. Mas é uma aposta, o São Paulo tem o apoio da torcida, precisa se recuperar. O São Paulo vem de 4 empates e 1 derrota no Campeonato Brasileiro. Se não quiser começar a olhar para a parte de baixo, precisa somar pontos. Com relação ao Bustos, ele não pode estrear na Copa Sul-Americana, só se o São Paulo passar pelo Ceará. Copa do Brasil não irá disputar, independentemente do São Paulo passar ou não pelo América, porque o prazo de inscrição já se encerrou. Então, ele pode estrear na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 14, contra o Red Bull Bragantino. Outra parada duríssima. Mas, de repente, ele aparece como uma grande opção para o técnico Rogério Ceni. Bom, eu gostaria da sua opinião, seu palpite, seu comentário e, costumeiramente, como eu digo por aqui, também o seu desabafo. Fique à vontade para desabafar. Hoje, 8h30 da noite, o São Paulo tem jogo duríssimo e a gente vai ficar de olho nessa partida do Tricolor Paulista contra o Rubro Negro Carioca, tá bom? Um excelente final de semana para você. Beijo no seu coração, até a próxima. E se quiser alguma sugestão aí, se tiver alguma sugestão, escreve pra gente. Na medida do possível, a gente vai procurar atender por aqui, tá bom? Se cuide! Tchau! Até mais, até a próxima. Valeu!